A natureza hereditária de todos os organismos é definida pelo seu genoma. O genoma consiste em uma sequência grande de ácidos nucleicos que proporcionam a informação necessária para a construção de um organismo. O genoma possui a informação porque ele, por si próprio, não desempenha nenhuma função ativa para o funcionamento do organismo, mas as sequências das subunidades individuais dos ácidos nucleicos determinam as características hereditárias. Por uma completa série de interações, essas sequências são utilizadas para produzir todas as proteínas do organismo. Essas proteínas são produzidas por um tempo e um local específico. As proteínas formam parte da estrutura do organismo e têm a capacidade de construir estruturas, determinando que ela seja executada. O genoma contém um conjunto completo de informações hereditárias para qualquer organismo. O genoma possui genes, que são regiões com potencial de serem transcritas ou não em proteínas. A molécula principal que constitui o genoma é o DNA. Esta molécula é um polímero. Ela possui diversas subunidades que se repetem. Como natureza das subunidades químicas do DNA, temos os ácidos nucleicos, que são macromoléculas compostas de subunidades repetidas, chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto de um grupo fosfato, um açúcar com 5 carbonos, ou pentose. No nosso caso, que é o DNA, é a 2-desoxirribose. E um composto nitrogenado cíclico, chamado de base. 4 bases diferentes são comumente encontradas no DNA. 1. Adenina, representada pela letra A. 2. Guanina, representada pela letra G. 3. Timina, representada pela letra T. 4. Citosina, representada pela letra C. Adenina e guanina são bases com 2 anéis, chamadas purinas. Citosina e timina são bases com um só anel, chamadas pirimidinas. O DNA é uma molécula bifilamentar, ou seja, uma molécula composta por uma dupla hélice. Essa estrutura de dupla hélice foi determinada por Watson e Crick. Eles propuseram que o DNA existe como uma dupla hélice, com giro para a direita, em que 2 cadeias polinucleotídeas são helicoidizadas, uma ao redor da outra. Cada cadeia polinucleotídica consiste em uma sequência de nucleotídeos ligados por união fosfodiéster, ligando desoxirriboses adjacentes.
Os filamentos polinucleotídeos são mantidos juntos em sua configuração helicoidal por pontes de hidrogênio entre as bases em filamentos opostos. O pareamento de bases é específico. Adenina sempre está pareada com timina e a guanina sempre está pareada com a citosina. Assim, todos os pares de bases consistem em uma purina e uma pirimidina. Adenina e timina formam duas pontes de hidrogênio entre si. Guanina e citosina formam 3 pontes de hidrogênio entre si. Os dois filamentos de uma dupla hélice são complementares, ou seja, as estruturas de açúcar-fosfato dos dois filamentos complementares são antiparalelas. As ligações fosfodiéster em um filamento vão do carbono 3' de um nucleotídeo para o carbono 5' do nucleotídeo adjacente, enquanto aquelas presentes no filamento complementar vão do carbono 5' de um nucleotídeo para o carbono 3' do nucleotídeo adjacente. Bem, falando de DNA, não poderíamos esquecer da compactação do DNA. Essa compactação, ela acontece por 3 motivos básicos. Ela mantém o material compactado dentro do núcleo nas células eucarióticas. Ou seja, o DNA, quando não compactado, ele tem uma grande extensão. Então, para que ele caiba no núcleo celular, é necessário que ele esteja na forma compactada. 2. Proteção desse material contra a degradação, ou seja, contra a ação de possíveis estruturas que venham degradá-lo. 3. Durante a divisão, o DNA se compacta para que esse material seja passado igualitariamente para as células filhas. Então, ou seja, no processo de divisão, a compactação do DNA é para garantir que o material genético seja distribuído igualitariamente para as células filhas. Quando este processo de distribuição igualitária não acontece, isso leva a possíveis anomalias. DNA nuclear eucariótico está intimamente associado a proteínas, criando a cromatina. Então, a cromatina é composta de DNA nuclear associado a proteínas. A cromatina ela pode ser encontrada em 2 tipos. Eucromatina, que é a forma menos compactada, mais facilmente de ser acessada pelas estonas e possível de ser expressa. E a heterocromatina, que é mais compactada que a eucromatina. A heterocromatina ela pode ser dividida em 2 subclasses. Constitutiva, que é mais compactada e funcionalmente não transcrita, e facultativa, pode ser transcrita, mas em uma determinada célula, ou seja, sua transcrição acontece em detrimento a uma célula específica. A cromatina é formada a partir de moléculas de DNA de dupla hélice, em associação com proteínas básicas, que são chamadas de estonas, e proteínas ácidas, que são não estônicas. Estonas, no cromossomo humano, foram detectadas 5 classes. Primeiro, H1,
depois H2A, H2B, H3 e H4. Então, repetindo, foram detectadas 5 classes de histona no cromossomo humano: H1, H2A, H2B, H3 e H4. A H2A e H2B são ricas em lisina. Já a H3 e H4 são ricas em arginina. As proteínas não histônicas nos cromossomos são proteínas residuais que ficam remanescentes depois da extração das histonas. A sua atuação principal está na formação do arcabouço cromossômico. Bem, falando de compactação, nós chegamos ao primeiro nível do mesmo. O primeiro nível é caracterizado por a cromatina está em espécie de contas que são repetidas diversas vezes, formando uma espécie de colar de conta. Essa conta ou subunidade de cromatina é chamada de nucleossomo. Essa conta forma o cerne do nucleossomo, que consiste em um DNA com 146 pares de nucleotídeos de tamanho e 2 moléculas de cada proteína histônica. 2 da H2A, 2 da H2B, 2 da H3, 2 da H4, exceto a H1, que não está presente ainda nesse nível de compactação. As histonas protegem o segmento de DNA no cerne do nucleossomo. Depois, podemos encontrar o segundo nível de compactação. Esse segundo nível, ele possui basicamente 2 giros completos da dupla hélice de DNA em um tamanho de 166 pares de nucleotídeos de DNA, enrolado na superfície do octômero de histonas, só que a estabilização desse cromatossomo é feita pela H1, ou seja, a proteína histônica H1, ela se acopla a esse cromatossomo, dando estabilidade ao complexo do octômero. Nível 3 de compactação é caracterizado pela fibra de cromatina, ou seja, possui fibras que têm 30 nanômetros de diâmetro, onde o DNA está enrolado como a superfície, está enrolado na superfície do octômero, em forma de uma superhélice, para produzir o diâmetro de aproximadamente 10 nanômetros do nucleossomo. Se a fibra de 10 nanômetros, por sua vez, estiver enrolada em uma superhélice de ordem maior, formando 6 subunidades, ou solenoide, ela é chamada de fibra de 30 nanômetros. Bem, quarto e último nível de compactação é o nível final, ou seja, o maior nível de compactação, onde o DNA ele já está na forma de cromossomo. Ela é caracterizada de uma fibra de aproximadamente 300 nanômetros, gerando cromátides de 700 nanômetros de largura, formando os braços grandes e pequenos do cromossomo, caracterizando um cromossomo metafásico
da célula eucariótica humana. Então, o último nível de compactação é o cromossomo, quando já podemos ver o material genético em forma de braços, pequenos e grandes, na forma de cromossomo. Que isso vai auxiliar esse nível maior de compactação, o cromossomo, vai auxiliar na divisão, como foi dito anteriormente.